Boa tarde, boa noite, muito boa madrugada. Você que acompanha o canal Cidadão Jurídico, é uma honra tê-lo de volta no nosso canal. Hoje nós vamos falar de uma matéria importante, trazendo mais uma questão de direito constitucional que trata especificamente da classificação das constituições, né? É uma matéria que está presente em quase todos os concursos, de todos os níveis. Então é uma matéria de suma importância. Vamos à resolução da questão. Questãozinha do ano de 2012 da Banca CESP, do órgão Ministério Público do Estado do Piauí, para o cargo de promotor de justiça. Veja que é um cargo muito concorrido, um cargo difícil de ser alcançado e uma questão que não é essas coisas todas, tá entendendo? Então vamos lá, assinale a opção correta no que diz respeito à classificação das constituições. A linha A, letra A, diz: a doutrina denomina constituição semântica as cartas políticas que apenas refletem as subjacentes relações de poder, correspondendo a meros simulacros de constituição. A letra B diz que, no que se refere à forma, as constituições recebem a denominação de materiais quando consolidadas em um instrumento formal e solene e não escritas, quando baseadas em usos, costumes e textos esparsos. A letra C diz que a Constituição da Inglaterra classifica-se como ortodoxa por ser produto do tempo, ou seja, de vagaroso processo de filtragem e absorção de ideias. A letra D diz que uma Constituição é prolixa quando, por decorrência do seu tempo ou de radical mudança do contexto social e político, deixa de refletir os anseios e a realidade de determinado povo. A letra E diz que, quanto à origem, as constituições se classificam em populares, deliberadas democraticamente e promulgadas, impostas pelos governantes. Bem, pessoal, seguindo a resolução da questão, nós vamos apresentar uma breve explicação sobre essa matéria que vai dar a você todo o suporte para você resolver esta questão. Hoje, mais comum são 7 classificações para as constituições de um modo geral. Eu vou trazer mais uma porque a questão trata, mas a base do conhecimento da classificação das constituições são 7, né? Quanto ao conteúdo, quanto à forma, quanto ao modo de elaboração, quanto à origem, quanto ao tamanho ou extensão, quanto à estabilidade, quanto ao modelo e finalidade e quanto à eficácia dos textos constitucionais, que é essa classificação extra que eu estou trazendo aí para vocês, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui. Quanto ao conteúdo, nós temos a Constituição material, né, que é aquela que traz especificamente dentro do seu corpo normativo matérias relativas única e exclusivamente à Constituição, né? Aquela instituição da divisão dos poderes, a distribuição de competência e os direitos fundamentais, que são temas exclusivamente constitucionais, né? Possui, portanto, matéria constitucional. Tá ok, pessoal? E a formal pode tratar de diversos temas, né? Diversos temas, porém é feita obedecendo solenidades, né? Tem aquele negócio de Assembleia Constituinte, né? E ela se materializa num documento solene, ou seja, um documento escrito, denominado Constituição. Então, ela passa por todo um processo de confecção até culminar com este documento escrito chamado Constituição. Essa é a Constituição formal. Ela traz matéria constitucional, mas também traz outras matérias, matérias além da matéria constitucional. Quanto à forma, ela pode ser escrita, né, que como eu já disse, é um documento solene, o documento chamado Constituição. A curiosidade que a gente traz é que todas as constituições brasileiras, desde 1824 até hoje, foram escritas. Não existe
no direito brasileiro, na história constitucional brasileira, Constituição não escrita. Tá certo, pessoal? É a Constituição costumeira, né? O fruto dos costumes da sociedade, aquele costume que vai evoluindo de acordo com a sociedade e que está espaço em vários documentos, né? Não se resume a um só documento, como a Constituição da Inglaterra. A Constituição da Inglaterra ela é não escrita. A gente pode citar, por exemplo, a Magna Carta de 1210, que João Sem Terra assinou, né? O Bill Aberdeen e outros documentos que formam a Constituição da Inglaterra. Vocês podem ver que é um processo de formação histórica. Processo de formação histórica que não se resume em um documento, mas em vários documentos que formam a Constituição não escrita, né? A Constituição costumeira. Seguindo, pessoal, quanto ao modo de elaboração, ela pode ser dogmática, né? Ela se materializa num único momento, agregando ao texto constitucional os valores políticos e ideológicos predominantes em um dado momento histórico. No caso da Constituição de 1988, por exemplo, que naquele momento histórico o Brasil estava respirando ares de democracia. A democracia foi protegida na Constituição, né? É uma Constituição dogmática. A ideologia, várias ideologias fizeram, né, a Constituição do Brasil. Então ela é uma Constituição, a Constituição de 1988 é uma Constituição dogmática, porque os direitos fundamentais que foram inseridos no corpo constitucional, elas refletiam os valores políticos e ideológicos naquele momento histórico, que onde o Brasil saía de um regime ditatorial e buscava consolidar a sua democracia. Certo, pessoal? A histórica ela é fruto de lenta evolução histórica, né? Como a Constituição da Inglaterra, a Magna Carta, né? Aí houve as revoluções, criou-se documentos, e com isso foi se consolidando o texto constitucional através de costumes, precedentes, convenções, jurisprudências e textos espaços, né? Como é a Constituição inglesa. Essa matéria a gente pode ver que não é uma matéria muito complexa, né? Basta entender alguns conceitos que a gente fica bem aí para resolver as questões. Quanto à origem, ela pode ser democrática ou promulgada, né? Como a Constituição de 1988, ela foi elaborada por uma Assembleia Constituinte, né, uma Assembleia Nacional Constituinte, detentora, né, exercente do poder constituinte, delegada pelo povo, né, com a finalidade de sua elaboração. Ela pode ser exclusiva ou não. A Assembleia Nacional Constituinte do Brasil, de 1988, não foi uma Assembleia exclusivamente voltada para a construção da Constituição, certo? Os deputados eleitos foram eleitos em processos eleitorais comuns, né? E continuaram seus mandatos após a Assembleia Nacional Constituinte. A outorgada não tem participação popular imposta, né, pelo poder da época. Pode ser o imperador. Aqui a gente pode citar o caso do Getúlio Vargas, né, que impôs a Constituição de 1937. É uma Constituição outorgada, né? A cesarista, ela é feita pelo governante e posteriormente é submetida à apreciação do povo mediante o referendo. Essa cesarista hoje ela não existe mais, né? É muito difícil você ver um governante ditador colocar o referendo para o povo, né? Então assim, o governante faz a Constituição e entrega à população para que ela decida mediante referendo. A diferença entre plebiscito e referendo é a seguinte: plebiscito é antes do ato, né? Antes do ato, o povo decide. Isso é um plebiscito. Após o ato feito para dizer o sim ou não, né? É o referendo. Tá ok, pessoal? A observação qual a diferença entre Constituição e Carta? De modo geral, Constituição é um nome iuris, né? Um nome que se dá a lei fundamental promulgada, democrática ou popular, que teve a sua origem em uma Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, a Constituição Democrática é denominada Constituição, né? Já a Carta é um nome reservado
aquela Constituição outorgada, imposta de maneira unilateral pelo agente revolucionário mediante ato arbitrário e ilegítimo. A Constituição está associada à democracia, a Carta associada a uma ditadura após uma revolução, um golpe de Estado. Certo, pessoal? Quanto ao seu tamanho e extensão, nós temos que ela pode ser sintética, né, que é aquela Constituição reduzida, aquela Constituição pequena, concisa, que trata única e exclusivamente de matéria constitucional, de modo geral e abstrato, como é a Constituição Americana de 1787. A analítica é uma Constituição extensa, né, prolixa, assim como a brasileira, né, que trata de várias matérias, inclusive afirmando que o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, vai permanecer na esfera federal até decisão em contrário. Isso não é matéria constitucional, né? Ela foi inserida ali para proteger a federalização do Colégio Pedro II. Trata de vários temas, né? Economia, defesa do consumidor, direito tributário, direito financeiro, tudo, né? Direito ambiental, tudo está dentro da nossa Constituição de 1988. Bom, pessoal, quanto à estabilidade, nós temos que ela pode ser rígida, né? É aquela que possui um procedimento de alteração mais rigoroso, como é o caso da Constituição brasileira, né, que exigem a aprovação em duas casas por 3/5, né, de seus componentes, tá entendendo? A proposta de emenda constitucional precisa ser votada por 3/5 de seus componentes em cada casa para ser aprovada e alterar a Constituição. A Constituição flexível ela pode ser alterada de acordo com o procedimento de uma legislação ordinária. Não existe processo específico para a sua alteração. É a semi-rígida, né? A semi-rígida é aquela que tem a parte rígida e outra parte é flexível. Ou seja, a rígida ela exige um processo específico de mudança e a parte flexível o processo ordinário, onde uma parte é difícil e a outra é fácil de mudar. Bem simples aí. O exemplo que a gente traz é a Constituição de 1824, que ela era semi-rígida. Uma parte ela não podia ser alterada ou seria alterada por um processo especial, e outra parte flexível alterada como as legislações infraconstitucionais ordinárias, tá bom, pessoal? A Constituição de 1824 do Brasil, Constituição do Império, era semi-rígida. Quanto ao modelo e finalidade, nós chamamos a Constituição Garantia, né? Que ela fixa apenas direitos e garantias, é uma mera carta declaratória, né? Ela não cria direitos e obrigações, ela declara que exige esses direitos, necessitando de posterior regulamentação. Constituição dirigente, né? A do Brasil é uma Constituição claramente dirigente, fixa direitos e garantias, né? Ela cria direitos e obrigações, fixa planos, né? metas estatais, fixa uma direção para o Estado atuar, tá entendendo? Por exemplo, o artigo 3º que fala da redução da pobreza, da marginalização, das desigualdades sociais e regionais, tá entendendo? Esses são planos traçados por uma típica Constituição dirigente. E a Constituição Balanço, né, pessoal? É uma classificação trazida pelo jurista Manuel Gonçalves Ferreira Filho, né, que registra o estágio onde se encontra as relações de poder do Estado. A Constituição registra a ordem política, econômica e social existente, refletindo a luta de classes no Estado, né? A Constituição Balanço ela equilibra as forças sociais que atuam dentro de um Estado, dentro de um país, né? A Constituição Balanço ela se refere a um instrumento de pacificação social. Ela concede direitos a uma classe, concede direitos a outras, nunca mais nem menos. Tá bom, pessoal? Por fim, quanto à eficácia dos textos constitucionais, né, a classificação trazida pelo Karl Lovenstein, doutrinador alemão,
que diz que a Constituição nominalista seria aquela que, apesar de não ter uma eficácia muito forte no presente, ela não vale tanto no presente, ela serve como um norte, né, como um plano futuro para a atuação, né? Com o progresso da sociedade, ela vai se consolidando dentro do país. Seu caráter no presente é apenas educativo. E a constituição semântica seria aquela sem nenhuma eficácia, né? Apenas usada para dar um caráter legítimo a um governo ilegítimo, ou seja, é um simulacro, né? É um disfarce, uma máscara para um governo golpista assumir o poder legitimamente, né? Legitimamente aí entre aspas, que é apenas uma máscara. Diante dessa explicação, dessa última classificação, quanto à eficácia dos textos constitucionais, nós temos que o nosso gabarito é letra A. Né? Letra A, onde fala da letra A, que fala da a doutrina, denomina a Constituição semântica, olha só, Constituição semântica, as cartas políticas que apenas refletem as subjacentes relações de poder, correspondendo a meros simulacros de Constituição. São simulações de Constituição. Não são constituições na essência, são cartas, né, otorgadas por revolucionários ou então por golpistas. Então aí a nossa resposta, letra A, da questão da CESP, tá bom, pessoal? Bem, pessoal, é isso. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Eu agradeço a atenção. Bons estudos, pessoal. Continue na luta. Vocês daí, eu daqui, que um dia a gente consegue. Obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.